Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Ei, Ju, Fabi, Soraya, sejam bem-vindas. Ei, Paola, que bom ter vocês aqui, gente. Dani já chegou. Dani, me chama aqui para eu te aceitar já. Pra gente começar, que hoje a gente tem muita coisa maravilhosa para falar. Vocês não imaginam, assim, quanta riqueza nesse conteúdo que a gente tem para trazer aqui. Ei, Érica, Antônia, vamos lá. Priscila, vem. Ju. A Dani tá entrando aqui. Ei, bem-vinda, Dani! Que linda! Obrigada, um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bom, gratidão pelo convite, Laila. Felicidade a minha para a gente falar de um assunto que muito legal, diferente do que eu, nunca falei sobre esse assunto dessa forma que a gente vai abordar hoje. E hoje a gente vai falar sobre carência afetiva, mas antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse. Dani, conta pra gente aqui quem é a Dani Salomão. Bem, a Dani, eu acho que o que me define hoje é, primeiro, né, ser filha da Regina, do Márcio, sou irmã da Patrícia, do Marcelo e da Cristina, companheiros de jornada, de aprendizado, e mãe do Lucas e da Ana Clara, né? E uma pessoa que vem buscando muito e que quer muito, está cada dia mais consciente de quem eu sou, para eu poder construir, né, uma vida mais plena, mais abundante para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. E, e para isso, nessa caminhada, eu acabei me informando, né, em direito. Hoje eu atuo, né, como procuradora do município de Belo Horizonte. Fiz a minha formação em coach, que foi libertadora e que foi uma virada, né, de chave na minha vida, e iniciei um novo ciclo, e onde eu tive o prazer, né, de te conhecer. E através né, dessa caminhada, né, me informei como Master Coach, analista de perfil comportamental, e venho realmente me aprofundando nessa busca do autoconhecimento e do eu, que eu acredito que é o único caminho da nossa expansão de consciência e da nossa do encontro, né, do encontro da felicidade e da plenitude que nós podemos ser, né? Então acho que é isso. Maravilhosa. Maravilhosa. Bem-vinda, Dani, a esse programa, né? Hoje a gente está iniciando o lançamento. Você está aqui fazendo a abertura do lançamento dessa segunda edição do programa Mulheres Incríveis. Eu contei um pouquinho sobre o que é esse programa lá nos meus stories aí ao longo do fim de semana, né? E é um programa que ele vai trazer muito disso, né? Essa consciência que a gente fala. Mas, enfim, a gente fala mais dele lá pra frente. Vou contar um pouquinho mais para vocês no final, porque eu quero que a gente comece aqui já trazendo várias ideias, vários insights que a gente preparou para esse dia, né, Dani? Eu vou Bem-vinda, só então, acender pode. uma luz. Eu tô achando um pouco escuro, não tá? Não, A minha não, tá imagem. bom, Não, tá legal? Porque tá senão eu ia acender iluminado. uma luz aqui. Não, então ótimo. O Tá ótimo. fundo que tá Então mais, vamos. mas você tá iluminada. Tá bom. Que ótimo. E que isso não seja, e que isso seja literal, né? Amém. Acredito nisso. Com Dani, certeza. e quando eu convidei a Dani, gente, a Dani é uma mulher que me inspira muito. Eu acho ela, assim, uma inspiração de força, de humildade,
de entrega, de competência em tudo que ela faz, de amizade, de amor. Eu vejo, assim, a Dani, nesse pouco tempo que a gente se conhece, né? Que tem muito, mas tem pouco, né, Dani? Pensando na história de vida, 3 anos, é pouco tempo. Mas na intensidade do que eu já te conheço, assim, na profundidade, já parece muito tempo. Então, é uma mulher que me inspira muito e que, por isso, está aqui, para inspirar vocês também, nossos convidados, né, meus convidados aqui, porque eu vejo muito esse processo realmente de consciência que você fala, né, que hoje é uma palavra muito forte para você, e é o que eu vejo você trilhando. E nesse processo, né, a gente chegou nesse assunto, a gente conversando, a gente chegou nesse assunto, e eu queria que você começasse explicando para a gente assim, um pouquinho do o que é essa carência afetiva. Primeiro, Laila, antes de começar, Caramba. eu queria trazer a questão seguinte: se você, para você que está aqui, né, que está assistindo essa live, que se interessou por esse tema, isso tem a ver com você. Então, esse é o primeiro ponto, da gente abrir o coração e não ficar pensando, nossa, eu tenho que falar isso para minha mãe. Ô, gente, meu irmão que tinha que estar aqui, meu marido que tinha que estar aqui, né? Entender que se eu estou aqui, se esse tema me chamou, é porque ele tem a ver comigo. Assim como nós duas estamos aqui, né, empolgadíssimas para falar desse tema, porque ele tem a ver com a nossa vida, com a nossa história de vida. E a partir desse trabalho, a gente conseguiu romper muitas barreiras, né? A partir dessa busca. Então, para mim, assim, eu me sinto muito feliz de estar falando disso, porque eu sinto que quando a gente se conhece, a gente conhece essa temática a fundo, aprofunda nisso, a gente se liberta, né? Então vamos lá. Então, eu quero falar hoje para o coração de cada Dani, uma. Não só quero... fazendo um parêntese, tá? Só um parêntese bem rapidinho aqui. Quem achar, gente, que assim, pode convidar alguém para essa live, que esse assunto é interessante, manda o aviãozinho, pode convidar, fica à vontade. Né? Até entrou aqui o Sidney, que foi o nosso mentor no formação. Quero agradecer a Não presença vi, dele, a Carol. saudade. Muitas pessoas abençoadas aqui, os meninos do Clube das 5. Sejam todos muito bem-vindos, gente. E eu não vou ficar mencionando aqui para não interromper. Então, bora lá, Dani. Então, a carência afetiva, ela é aquela dor da falta, né? A dor da falta de amor. E essa carência afetiva, ela é algo que as pessoas entendem que devem receber de outra pessoa. Então, é aquele buraco, aquele vazio que acompanha a pessoa uma vida inteira. E ela busca, busca, busca e nunca consegue resolver aquilo, como se algo sempre estivesse faltando. E na percepção dessa pessoa carente, ela acredita que esse buraco só pode ser suprido ou deve ser suprido por uma outra pessoa. Né? Então, a carência afetiva é uma dor, é um sentimento dessa falta, dessa ausência. Né? E é interessante que a gente pensa assim, poxa, mas só algumas pessoas têm carência afetiva. E quando a gente vai perceber, na verdade, todo mundo tem algum grau de carência afetiva, né? E é interessante que a gente pergunta assim, poxa, mas se todo mundo tem carência afetiva, será que isso é realmente um problema? Se é uma coisa que é comum a todos, né? E é interessante a gente observar que a carência afetiva, de um modo geral, as pessoas vão dando conta de lidar com ela de um jeito ou de outro e avançando na vida. Mas quando ela alcança um grau muito elevado, ela começa a gerar disfunção na nossa vida.
em todas as áreas, nos relacionamentos, tanto os amorosos quanto os afetivos de um modo geral, na nossa profissão, ela nos limita de uma forma devastadora e a gente nem se dá conta disso, né? Então, é algo que a gente realmente precisa levar a sério, a gente precisa acolher e procurar identificar o grau, qual é o grau da minha carência afetiva? O quanto ela vem me impedindo de ser a pessoa que eu desejo ser, de conquistar os objetivos que eu quero alcançar, né? De ficar sempre naquele lugarzinho do qual eu nunca saio, nunca avanço. Então, acho que essa live, acho que o objetivo é esse, é te cutucar a refletir. Qual é o meu grau? Onde eu estou nesse universo? Né, Laila? Exatamente. Acho maravilhoso quando você traz isso, porque às vezes a gente pensa na carência afetiva só daquela pessoa assim, aquela pessoa que é muito melosa, aquela pessoa que é muito dependente do companheiro, né? A gente pensa muito num relacionamento conjugal, mas isso não é só sobre um relacionamento conjugal. Muitas vezes ela se manifesta em graus mais elevados nesse tipo de relacionamento, mas ela está acontecendo o tempo todo, né? Quando a gente precisa ali, a gente está sempre precisando da aprovação do outro para se sentir capaz, para se sentir competente, para sentir que é valoroso, que é importante. Eu estou sempre esperando o elogio do outro, estou sempre esperando a aprovação, a validação do outro. Isso também é um grau de carência afetiva. E está muito Sem sutil. dúvida. Quando eu não consigo falar, quando eu não consigo manifestar o que eu penso, porque eu fico com medo do julgamento do outro, isso também é um nível Falar de em carência afetiva, público. né, Dani? Falar em público, eu tenho medo se as pessoas vão me aprovar ou não. Isso também é uma manifestação de carência afetiva. Então, ela vem se manifestando em várias nuances. E às vezes a gente aponta o dedo, nossa, aquela pessoa é muito carente. E não percebe a nossa própria carência nos detalhes, porque a gente está tão adaptada a viver com ela, como se fosse algo natural, igual você falou, é muito comum, mas não é Normal, para ser vamos dizer normal. assim. Né? Isso, É comum, mas não é exatamente. para ser E normal. o que é É um sintoma interessante, que eu preciso cuidar. sim. E o que é interessante é que muitas vezes a gente camufla com outros nomes, né? Ah, isso é timidez, isso é vergonha, isso pode ser várias coisas, mas ainda que ela se transforme em vergonha, em humilhação, em outras emoções, o fato é que ela nasceu ali. Muitas pessoas têm dificuldade de falar em público e acreditam que é falta de técnica, falta de jogo de cintura, sendo que a questão está muito atrás. E é por isso que a gente precisa trazer essa clareza, até para você se ver. Poxa, então no fundo eu tenho uma carência que eu preciso de tratar e isso é patológico, né? Eu preciso de tratar realmente. Muitas pessoas acham que é frescura, né? Que essa pessoa é muito insegura, muito pegajosa, né? É o jeito dela, mas não é. Todas as coisas estão sustentadas por uma emoção, né, que está atrás ali, gerando aquele comportamento. E se a gente não investiga esse comportamento, a tendência é que ele piore, né? Se a gente não investiga essa emoção, a tendência é que ela se agrave e comece a gerar efeitos. Então, no primeiro momento, ela é só um pouquinho pegajosa, daqui a pouco ela é controladora, daqui a pouco ela não quer deixar você sair. Então, a gente precisa de entender que nada melhora, nada muda se eu não cuidar, né? E esse cuidado, né, Dani? Às vezes a gente pensa, tá, mas cuidar do quê? Aonde? Como? Né? Esse cuidado, ele vai começar em mim, sempre. Por quê, né? Sem dúvida. A carência afetiva, ela vem de uma falta que eu sinto. A carência é quando falta algo. E o que está faltando? Uma manifestação de amor, de importância, de significado, que talvez eu não recebi lá atrás por N motivos. Todo mundo tem a sua história, né? Nem melhor, nem pior. Cada um tem as suas dores, as suas carências.
E muitas vezes isso começa justamente lá atrás, na nossa infância, na atenção que eu não recebi, né? Na validação que eu não recebi dos meus pais. E aquilo ali vai gerando crença, algumas pessoas até colocaram aqui, né? Crenças limitantes, uma necessidade de aprovação do papai e da mamãe, uma necessidade de fazer coisas ou ali de depender deles para me sentir alguém importante. E quando a gente é criança, a gente depende mesmo, né? Sim, sem Só dúvida. que a grande questão é que eu não sou mais criança, apesar de ter uma criança em mim. Sim. Então aqui E é existem interessante. duas coisas diferentes, né? Sim, e é interessante pensar que é exatamente nessa fase de 0 a 7 anos, né, que você constrói a sua identidade. Obviamente que até os 12 você ainda aprende muito, né? E você tem ali a possibilidade de ser um papel em branco para se construir, para se escrever. E é nessa fase que você está ali na convivência dos pais, dos educadores, né? E muito. E é interessante que, assim, todo o exemplo que eles dão, toda a fala que eles têm com você, tudo isso vai gerar um efeito. E é interessante a gente pensar que, na verdade, não existe curso para pais, né? Não existe uma formação, né, para ser pai. Na verdade, quando você é pai, você vai com tudo de bom e tudo de menos bom que você tem. Porque você simplesmente entende que ser pai é algo natural da vida e, como tal, eu vou simplesmente vivendo e as coisas vão acontecendo, né? E com essa cultura, com esse entendimento, os pais simplesmente vão buscar aonde o aprendizado para educar os filhos? Com o aprendizado que eles tiveram na sua própria educação. E com isso, eles têm uma série de informações, comportamentos, exemplos, hábitos extremamente positivos, mas também tem uma série de falas, de comportamentos nocivos a eles. Só que aquilo já foi tão introjetado pela repetição dos anos e que é tido como certo, é assim, pronto. Né? Os pais não questionam, né? Eles não questionam a educação. Eles simplesmente vão fazendo porque já está automatizado. E isso começou muito lá atrás, né? Lá, os pais aprenderam com os avós, que aprenderam com os bisavós, né? Os tataravós, e isso vem repercutindo, né? Geração por geração, e você simplesmente vai repetindo, pedindo de novo aquele mesmo comportamento, né? E com isso, o que acontece? A criança, ela vai absorvendo tudo, né? Então, eu acho interessante, assim, trazer essa ideia, assim, do registro da criança, tanto advindo pelo exemplo, falas, né, dos pais, como também advindo da percepção da criança, Lara, que eu acho que isso é extremamente importante da gente trazer aqui, porque não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão que é muito explorada na PNL, que fala que mapa não é território, né? Então, o que seria o território? O território é a vida real, vamos dizer assim, a realidade. E o mapa é a sua descrição da realidade. Então, se eu pedisse para você me descrever como que você saindo do BH Shopping, como que você chega na Savassi, né? Você poderia me dizer, não, eu vou aqui pela Nossa Senhora do Carmo. Outra pessoa poderia te dizer, ah, não, eu passo ali pela Bandeirantes, que ali é livre, é muito mais fácil. Cada um vai desenhar um mapa para você. E isso também acontece na nossa educação. Muitas vezes, o pai, ele simplesmente precisou de te deixar um pouco para cuidar do outro filho, mais novo, e algo natural, porque ele tem que dividir sua atenção para você sentiu o quê? Tipo, me abandonou, eu não sou importante.
é a sua percepção, a sua leitura. Então, quando você junta esses dois elementos, né, a sua percepção da realidade com esse conjunto de informação que você recebeu, você registra isso, né? E a partir desse registro, você vai trazer com você a sua formação, a estrutura da sua identidade. A partir dessa percepção de cuidado ou não, né, de tempo dedicado ou não, de comunicação de amor ou não, que você bem disse, né? Quando a gente fala em comunicação de amor, a gente está falando do quanto eu comunico para o meu filho que ele é importante, que ele pertence a essa família, que ele é único, que a minha vida tem outro sentido porque ele existe. Isso tudo é comunicação de amor, né? Que faz com que a pessoa se sinta importante, se sinta realmente alguém que vale a pena, né? Que faz diferença. Exatamente. Isso, a Gi falando, né? Tá passando por isso agora. Essa questão de irmãos, isso é muito interessante. E a Lud falou, é o significado que a criança dá. Eu falo, eu tenho 4, eu sou a quarta, né? Somos 3, tem mais 3 irmãos. E eu falo assim, às vezes a gente tá conversando, a gente pega o mesmo momento, uma mesma situação. E aí, quando eu vou contar, eu tô contando pela minha ótica. Aí, quando eu falo com a minha irmã, ela fala assim, nossa, mas eu não lembro disso não. Eu lembro disso, disso e disso. Aí a outra vem e fala assim, não, mas eu tive muito isso, isso e isso. E aí, às vezes, uma situação que pra mim é neutra, pra outra foi, assim, chocante, foi desastrosa, né, pra ela. Porque é o significado que a criança dá. E aí, o pai, a mãe, ele sempre tá ali, o papel dele, ele tá dando o melhor que ele tem, que ele acredita que ele tem, né? Só que é aí que entra, né, os padrões que as pessoas comentaram aqui. Sim, é uma repetição de padrões, porque eu já sinto que eu sou melhor do que os meus pais foram comigo, porque eu tenho algumas coisas que eu percebo e eu ajusto para não repetir. Mas a grande maioria deles eu nem percebo. E eu vou falar por mim, eu já tinha começado esse processo de autoconhecimento, eu tinha muito medo da maternidade, né? E aí quando e uma das coisas que eu descobri nesse processo é que eu tinha um sentimento de abandono da criança. Mas minha mãe nunca me abandonou, entre aspas. Ela sempre estava lá, muito presente, mas ela trabalhava demais. Então, ela trabalhava de manhã, de tarde, de noite. E aí, aquilo gerava na minha criança... A criança não entende por que a mãe tem que sair para trabalhar. Ela aceita, Sim. mas ela não tem que entender emocionalmente, né? Para ela devia ser a pessoa mais importante, a coisa mais importante. E aconteceu. E eu lembro que eu estava grávida, já tinha percebido esse padrão, já tinha sentido o porquê que isso doía em mim, como que isso refletia. E eu engravidei e eu estava assim, o meu discurso era, não, quando meu filho tiver 2 meses, eu volto a trabalhar, normal, tranquilo, gente. Babá vai me ajudar e tá tudo certo. E eu tratava isso com tanta naturalidade, até que eu percebi que a naturalidade que eu trazia era a mesma naturalidade da minha mãe, mas no fundo eu não queria fazer a mesma coisa com meu filho, porque aquilo me doeu, aquilo me gerou consequências. Então, é a interpretação, é isso que você fala, que os meninos falaram, né? É a interpretação da criança e o quanto que está inconsciente, que eu repito, às vezes até o que eu já percebi que doeu, mas eu acho tão Sim. natural, tão fluido, que vai acontecendo. E hoje, né, Tão a gente não aprende curso para ser pais, né? Mas hoje a gente já vê que tem muito mais cursos que ajudam a gente a entender isso. Não é o caso aqui, mas vale a pena a gente procurar, porque sempre tem. Sempre tem coisas que a gente pode fazer. E esse processo, ele começa sempre em mim. Em mim. E quando fala dessa carência, ela vem justamente dessa falta de amor que eu senti, desse abandono que eu recebi, de não me sentir importante, da hora que eu mostrava o desenho pro meu pai e ele nem olhava, das vezes que tinha reunião de escola e minha mãe nunca ia. Qual que era o significado? Então, é coisa simples, muito simples. E aí que é o problema. E é interessante que, às vezes, nem por exemplo, isso até uterino. Eu falo, na minha experiência, o meu pai, ele queria uma menina, um menino. Só dar boa noite, que eu tô vendo que muitas pessoas queridas também, né, vieram para nos prestigiar. Gratidão a todos que estão aí, né? Muito feliz. Cuidado,
Tem meu primo de Fortaleza, um primo de Araguaína. Tô vendo muita gente querida, amigos queridos. Não vou mencionar também para não demorar e às vezes a gente escapa alguém, né? Mas só por curiosidade, o meu pai, eu sou a segunda, e o meu pai estava louco para ter um menino, porque ele já tinha tido uma menina. E o meu enxoval foi feito todo azul, né? Ou seja, eles tinham certeza que ia vir um menino, uma expectativa enorme. E quando eu surgi, né? Meu pai ficou muito frustrado. Ele demorou a querer me ver. Minha mãe ficou avexada, tipo, e agora, né? Como que eu falo para ele que é menina? Então, imagina a situação toda para eles, mas imagina o quanto que eu absorvi disso tudo. Tipo, não era para você estar aqui, na verdade, era para estar outra pessoa. E por mais que não é interesse, quem não ama um filho, gente, né? Mas não tem jeito, o emocional tá ali e ele vem à tona. E o que eles podem fazer? Eles vão ter que lidar com isso também, porque eles são imperfeitos, né? E então é um trabalho que eles não quiseram, né? Eles não quiseram trazer esse sentimento de rejeição que eu senti, mas Já isso foi existia, né? passado de alguma forma. Já, o Exatamente, você sentimento já sente. existia, mesmo que eles não comunicassem. O Sim, sentimento mas já é porque existia. sim, isso e a minha mãe estava vibrando isso de alguma forma, né? E não tem o coração com coração, você sente aquilo, né? Então é muito interessante porque é tudo muito sutil e por mais que a gente acha, poxa, eu fui a melhor mãe, eu fui e aí não é tanto, e aí eu acho que a gente tem que fazer essa análise para a gente até não se culpar como pais, porque senão fica muito pesado. A gente tem que realmente buscar ampliar o nosso grau de consciência e fazer o melhor, né, que a gente já dá conta de ser, de fazer, de entender, mas também tendo a coragem de ser imperfeito e de se reconhecer como um ser que está a caminho. Não tem ninguém pronto, né? Eu fiz o melhor que eu pude. E da mesma forma, nós filhos, começarmos por sermos gratos e honrar esse pai e essa mãe que deu aquilo, que deu conta. E eu vou dizer para vocês, com certeza, o que eles nos deram foi muito melhor do que o que eles receberam, né? Então a gente precisa de ter esse olhar também amoroso, caridoso e de compaixão para essas pessoas que se dedicaram ali também para fazer da gente as pessoas que nós somos, né? Então isso é Exatamente. muito importante. E, gente, a gente está falando isso tudo aqui, né? Por quê? O que isso tem a ver? Porque, na verdade, essa é a origem da carência afetiva, que é o nosso tema. Né? Não tem como falar dessa carência afetiva sem falar dessa criança. Né? Não é que a gente está fugindo do assunto, porque não tem como. E ela vai reverberar nessa vida adulta. Nesse medo da rejeição, nesse medo de falar em público e não ser querida, e não ser gostada ali, né? Não ser querida, do medo de ser autêntica, de ser quem eu sou ali na minha realidade e as pessoas não gostarem de mim, porque de alguma forma lá atrás, sendo quem eu era, as pessoas que mais tinham que me amar, de alguma forma não comunicaram aquele amor de forma que eu entendia, né? E aí que entra os sintomas, As né, armadilhas, o né? Dani? Das As armadilhas armadilhas dessa da carência. carência. E ela vai indo em níveis. A gente vai estreitar muito isso aqui, não, mas ela começa em níveis pequenos ali, do medo de falar em público, até o nível de tolerar relacionamentos abusivos. O relacionamento abusivo, praticamente, ele só ocorre porque tem essa carência afetiva. Porque a pessoa ela se submete a tantas coisas, a tantas situações, porque ela não se sente digna, né, de receber amor, não se sente merecedora de receber amor, e ela aceita migalhas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas para vocês verem o leque de possibilidades que tem dentro dessa carência afetiva. Você E ia o falar quanto é alguma coisa, Dani? profundo isso. Não, eu quero dizer, assim, até para recapitular que, por exemplo, para a gente caracterizar uma carência afetiva, você tem aí presente três elementos que eu acho importante a gente frisar.
O primeiro é essa dor da falta de amor. O segundo é acreditar que esse amor precisa vir do outro. E o terceiro é um sentimento de profunda inadequação, de profunda baixa autoestima, ou na verdade, de menos-valia mesmo, exatamente pelo fato de não ter recebido de quem teria que, a princípio, teria a obrigação de me amar incondicionalmente. Então, se aquele que deveria ter o dever do cuidado, o dever do amor, não me amou, é porque eu não valho a pena. E esse registro, ele vai reverberar na vida adulta e da forma mais perversa possível, mais destruidora dos nossos sonhos, das nossas relações, do nosso crescimento. Aqui, Dani, até anotei algumas das formas que isso manifesta, né? O que leva a essa carência afetiva, né? Uma baixa autoestima enorme. Então, assim, o amor que eu sinto por mim, ele não é suficiente. Então, ele faz com que eu esteja sempre esperando que o outro supra aquilo que eu mesma não consigo suprir em mim. Então, existe um vazio aqui em mim que era para ser preenchido por mim, que eu espero que o outro preencha. E aí eu fico codependente desse terceiro para eu me sentir feliz, para eu me sentir realizada, para eu me sentir plena, para eu me sentir amada, para eu me sentir importante. Então, isso manifesta essa carência, né? Que eu não consegui suprir. E aí, eu acho interessante isso que quando você fala de uma relação amorosa, muitas pessoas falam aquela metade da laranja, né? Ah, ele me completa. Ah, o fulano que... eu vi até uma frase que a Lúcia Galvão usou, que eu achei interessante, que ela pegou na internet, ela fala assim, frases do tipo assim, sou tão você que sinto vontade... Saudade de mim, né? Falta de mim. Saudade de mim mesma, né? Sou tão você que eu sinto saudade de mim mesma. E é isso, a pessoa, ela tem tanta baixa estima que ela passa a viver projetando a felicidade dela no que o outro vai fornecer para ela, né? E isso, gente, olha só, detalhe, a gente falou muito de filho aqui, isso às vezes é projetado até no filho, não só no relacionamento. Mas eu tô tão perdida, eu tô tão vazia, porque tem mães que acham que elas, assim, né, elas só vão sentir o amor todo projetando naquele filho, naquela criança que vai preencher a vida dela. Isso é muito egoísta. Isso é muito egoísta, né? Porque você projeta algo que aquela pessoa não tem responsabilidade nenhuma sobre você. Entende? E aí você se frustra, decepciona, né? Sempre vai frustrar, porque é impreenchível. Entende? É um buraco que é uma peça aqui do quebra-cabeça que não é o outro que tem essa peça. Ele não consegue encaixar. Por mais que ele coloque uma pecinha ou outra, ele não vai dar um encaixe perfeito. Porque a peça quem tem é você. E aí, quando eu falo de relacionamento, né? É muito interessante, porque às vezes as pessoas falam muito da metade, da outra metade, do me completa. E já é uma furada. Se você está procurando alguém que te completa, você já tá fadado ao fracasso. Porque ele tem que suplementar, não é complementar. Né? Ele vai vir para somar, não é para cobrir uma ausência. E aí eu linkei uma coisa que eu achei muito interessante. Quando você pensa, qual que é o símbolo de um relacionamento ali consistente? Uma aliança, não é? A aliança, ela é fechadinha. Olha só, ela é completa, ela não tem ela não tem aqui, ó, uma falta nela. E aí, eu pego outra aliança completa e eu me uno, né? Eu linko elas. São duas coisas que estão completas e eu faço ali uma união, um elo de ligação. Mas elas são independentes antes de serem um elo. Elas já são inteiras antes de serem um elo. Sabe? Exatamente. Então, assim, muito lindo essa colocação. E é interessante, assim, pelo fato de você acreditar, né, da pessoa, do carente afetivo, acreditar que esse amor precisa vir do outro, ele morre de medo de ficar sozinho.
Por quê? Porque se ele não tiver alguém, ele não vai ter amor, né? Então ele associa isso e gera uma ansiedade de estar com alguém, ainda que esse alguém muitas vezes não tenha nada a ver com ela ou com ele, que não tem esse link, né? E essa carência, esse buraco, né, tão grande, faz com que a pessoa ela se entregue, né? Se jogue nos braços da primeira pessoa que ela percebe que está disposto ou disposta a amar ou a dar algo para ela. E é por isso, né, que é tão sério essa ideia, né, dos relacionamentos abusivos. Por quê? Porque você se torna, a partir do momento que a pessoa está aberta a qualquer um que chega e ela agarra como se fosse a tábua de salvação dela, essa pessoa veio para me salvar, né? Ela sempre esperando que algo de fora, alguém de fora venha tirá-la desse buraco fundo que ela se encontra. Ela se torna, gente, uma presa fácil nas mãos de manipuladores, nas mãos de pessoas abusadoras, né? E é tão interessante que, primeiro, é importante a gente dizer que quando as pessoas estão num relacionamento abusivo, elas têm uma tendência de dizer que quem abusa é que está errado, né? Quem abusa é o grande algoz da minha vida, foi ele que fez isso comigo. Mas, na verdade, a carência afetiva, ela cria o terreno fértil para o abusador chegar. Né? Ela é a tampa e o balaio. Não teria aquele que abusa se não tivesse aquele que se deixa abusar. Né? Se o abusador tem esse encaixe e o abusado tem esse encaixe, não encaixa. É preciso que os dois tenham o mesmo encaixe para que eles se conectem. Então, os dois precisam de ser tratados, né? Os dois precisam de cuidar desse buraco interno. Então, é muito interessante, e só para caracterizar, que eu acho que é importante, às vezes, as pessoas até para se identificarem, é que o abusador, né, na relação abusiva, o que ele faz? Ele te joga como alguém ruim, como ele te põe culpa, ele traz um sentimento, faz você se sentir culpada. E como você já tem o registro de que você não é boa o suficiente porque os pais que deveriam te amar não te amaram, você já sente culpa por não ser bom o suficiente. Então, ele vai ali no ponto, ele vai na ferida. E você, na ânsia, não, eu sou boa sim, eu sou boa, eu quero ficar aqui, eu quero te mostrar. Você se deixa manipular. E aí você aceita, né, aquelas imposições, aquelas situações, para você se manter ali naquele relacionamento, para você provar para ele que você, ou para ela, ou para o mundo, que você não é ruim, que você merece ser amada. E aí ele vai lá te dar uma migalhinha, né? Que te nutre momentaneamente e continua esse ciclo vicioso, perverso e destrutivo da sua vida. Né? Então a gente precisa de ter muito olhos de ver e de querer nos ver, ao invés de querer acusar do que o outro faz comigo. Né? Sair desse vitimismo, né, Laila? Dessa alienação. Exatamente. Que eu acho que Pode falar. Não, porque é justamente isso, assim, existe uma doença, que uma falta, uma carência, né, tão grande que eu fico esperando, projetando e eu aceito qualquer coisa. E é tão louco, se você for ver qualquer pessoa que vive um relacionamento abusivo, ela faz esse ciclo tão, tão intenso e tão constantemente que ela, na hora da dor, né, que vem ali o grito, ela grita, aí quando vem alguém socorrer, geralmente o abusador vai lá e apazigua e passa pano quente e dá uma migalha de amor, como você disse, e fala que ela não vai ter ninguém que não fosse ele, que só ele que tolera ela, que só ele que aguenta ela, que só ele que ama ela, que ela vai fazer isso com ele, mas ela vai ficar abandonada, que nunca mais ela vai ter ninguém que faça nada sozinha, aí aciona outro medo.
doente, implanta o medo, exatamente. Subestima aquela pessoa a tal ponto na fragilidade dela, que já é a dor dela, que ela se submete a tudo. E aí ele vai lá e dá um pouquinho de carinho, ela vai, respira, ai, graças a Deus voltou. E aí cria uma esperança, mas olha só, sempre projetando naquela outra pessoa. Ela não cria uma esperança para ela. Ela cria uma esperança de que aquela pessoa não vai abandonar ela. Ela cria uma esperança de que aquela pessoa vai melhorar. Ela cria uma esperança de que aquela pessoa vai cuidar dela. E aí ela fica E se com isso ela se fragiliza cada vez mais, se sentindo mais impotente para sair desse ciclo vicioso, né? Não, aí E uma outra... ele vai só rebaixando a identidade dela. Porque a minha Sim, ela vai carência perdendo afetiva, ela poder vem. pessoal. Exato. A minha identidade tá acabada ali. Eu não tenho uma identidade de valor, né? E aí eu queria trazer até alguns sintomas aqui que a gente né, falou. Que, por exemplo, a pessoa que ela está sempre querendo agradar todo mundo, ela não consegue falar não. Isso é um sintoma de carência afetiva, porque ela tem que agradar o outro, para o outro amá-la, para ela se sentir reconhecida, para ela se sentir valorizada. Então, ela tem que fazer tudo para todo mundo, Aceita. né? Ela nunca se sente boa o suficiente. Então, ela depende da validação do outro, ela depende que o outro venha lá e mime ela e faça, né, bajule ela, porque é aquilo que nutre ela, porque ela tá vazia. E tem uma coisa muito interessante que a professora fala lá, né? Que ela fala assim, que é uma morte interior, é tipo, falta vida interior. Aquela pessoa, ela não tem vida dentro. Então ela está sempre esperando que venha vida de fora, que o outro vai nutrir ela. Só que é insaciável, né? E aí E a com pessoa isso ela não constrói a identidade dela, né, Laila? Porque ela não é autorreferenciada. Ela se referencia pelo valor externo. Então, ela está sempre dependendo da aprovação do outro, da opinião do outro. Ela nunca sabe o que é bom para ela, o que ela acredita, o que ela gosta. E com isso, ela não constrói a sua identidade. Né? Ela não se torna independente, que é dependente do seu interior. Né? Então, isso destrói o pouco que você tem de construção, né? E não te ajuda a caminhar a partir das suas próprias ideias, até mesmo ter objetivos. Né? Se você não tem vida interior, se você não confia em você, se você não acredita em quem você é, na sua opinião, você não constrói nada, você não tem nem meta, você não cria nem objetivo de vida, porque você já parte do pressuposto que você não dá conta de realizar, né? E isso mina a sua confiança, a sua energia, o seu poder pessoal. Literalmente, você perde completamente o seu poder pessoal, né? Agora, uma outra coisa... Ela nem vê que ela tem, né? E aí o pinguinho que Sim. ela tinha, ela esgota nisso. Vai para o ralo. Agora, uma coisa interessante também, que eu acho que é característica e que a gente precisa se autoavaliar, é que o carente emocional, ele busca, ele está sempre cobrando do mundo aquilo que ele não recebeu. Ele cobra das pessoas que sempre dê a ele mais. E nunca é suficiente. É como se o mundo tivesse roubado dele a oportunidade, o direito de ser feliz, né? A vida plena que ele podia ter. Então, ele está sempre nessa postura poliqueixosa, cobrativa, geralmente irritado, agressivo, intolerante. E por mais que você faça, ele é como se fosse aquele menino emburrado. E ele diz o seguinte: olha, tudo que você fizer vai ser pouco diante do que eu passei, diante da dor que eu sinto, né? Então isso gera até o quê? Um afastamento. A pessoa ávida por amor, o que ela faz?
ela afasta as outras pessoas, porque ela fica chata, poliqueixosa, e ninguém quer estar perto dessas pessoas, né? Então, é muito Exatamente. interessante. E um outro aspecto é que, como Isso que você eu falou, entendo. isso aí que você falou, né? Ela afasta as pessoas, ela se torna uma sanguessuga, né, Dani? É como se ela estivesse Exatamente. sempre lhe querendo sugar do outro, porque ela se sente tão vítima, tão Sim. maltratada, tão, nossa, coitadinha da vida, que ela tá ali sugando do outro o tempo todo. E aí fica isso aí, né, que você falou. Ninguém quer estar perto dela, porque Sim. ela tira a energia de todo mundo. Ela tá sempre E, olhando e só pro quantas ponto ruim. Sim. E quantas vezes a gente percebe pessoas assim na família e muitas vezes você fala assim, ah, deixa eu ir lá, coitadinha, porque ela é difícil mesmo, ou ela não dá conta. E o quanto que esse comportamento alimenta esse vício, né, emocional de ser vítima, de ser coitada, de não ter que tomar conta da própria vida, de não ter que mudar a sua realidade. E as pessoas pôr no pano quente, porque é difícil. Ah, coitadinha, ela não tem dinheiro, ou coitadinha, ela tá gordinha, ela não tem namorado, ou ele não tem emprego. E com isso, ao invés da gente contribuir para a vida dessa pessoa, deixando ela sofrer as consequências das ações, né? Até que ela queira despertar, porque a gente sabe que o crescimento, gente, ele vem muitas vezes pelo conhecimento, pelo aprendizado, não só do que a gente vive, mas das experiências de outras pessoas, quando a gente tem olhos de ver. Mas ele, muitas das vezes, talvez a maioria, ele vem pela dor. Porque a dor é o grande incômodo para que você não se acomode. É dizer, sai do lugar, né? Então, a gente precisa de deixar o outro chegar no fundo do poço, sim, né? A gente precisa de ajudar, sim, quando solicitado. Não vamos ser invasivos e virar ali, jogar pérola aos porcos. No sentido, não no sentido de ser egoísta, gente, não quero trazer isso, mas no sentido de é só na hora que o outro pede é que ele está pronto para receber. Enquanto eu estou ali, por que você não emagrece? Por que você não sai? Por que você não estuda? Por que você não procura um emprego? Isso é reclamação, é entrar aqui e sair aqui. A hora que ele estagnar, a hora que ele chegar no fundo, não tem mais para onde subir. É a hora que ele vai se humildar, porque a dor vai bater na porta. E é nesse momento do humildamento, é onde eu reconheço que eu não dou conta, é onde eu reconheço que o que eu podia fazer, todos os Eu recursos preciso que eu mudar, tinha. né? Às vezes Isso, é aí que agora para eu e tenho fala que assim, mudar não, de não tá mim. adiantando eu culpar todo mundo, não tá adiantando eu ficar de vítima, porque a Exatamente. dor continua. Porque às vezes você fica culpando, Exatamente. querendo que o outro veja que você tá doente, que você tá dolorido, mas isso não tira a sua dor, você se torna um prisioneiro da sua acusação, né, Dani? E aí, Exatamente. Dani, o José até falou aqui, né, que é muito difícil se libertar dessa carência porque faz parte da crença. Sim, faz parte da crença. E eu quero já para a gente mudar para transitar aqui para a solução, porque tá faltando 10 minutinhos. Faz parte da crença, sim, da minha identidade enfraquecida, mas é possível. E não que seja fácil, mas é simples. Assim, o caminho é simples. A Maria Helena? Lúcia Helena Helena, Galvão. Lúcia Helena Lúcia Helena. Galvão. Ela falou uma frase que eu achei muito interessante, que ela fala assim, que o amor, ele se faz com outras duas coisas, que é a vontade e a inteligência. Ele não se A sustenta plenitude, sozinho. né? A Não, a plenitude do plenitude, amor, né? ela é a É uma conjugação do tríade. amor, É uma tríade. isso, É o amor, a a inteligência vontade e e a a vontade, inteligência. né? Então, eu preciso. Então, como que eu faço? Olha, Dani, vamos lá, vamos para a solução. Então, como é que faz? Me dá o primeiro passo. Bora. Sim. Primeiros Então, passos, gente. Pode falar, Dani. não, falando sobre isso que você está falando, só para fechar, que é interessante que
Primeiro que a Lúcia Helena Galvão, gente, ela é uma filósofa muito interessante, muito estudiosa, e que ela traz uma abordagem maravilhosa sobre diversos assuntos da nossa atualidade, né? Então, vale muito a pena vocês procurarem ouvir os vídeos dela. E quando ela traz que a plenitude você alcança com amor, inteligência e vontade, ela vem para dizer que a carência afetiva, ela macula a vontade, né? E eu acho isso importante trazer. Por quê? Porque ao criar um ambiente pensamental destrutivo, né, de incapacidade, de rejeição, de limitação, de dependência, de estar subordinada à aprovação do outro, você já se dá por incapaz de fazer ou realizar algo. E E aí, com isso você muitas tem o pessoas caem na desejo, depressão, né, Dani? Aí você perde tem a o vontade. desejo, sim, você tem o desejo, mas você não nem movimenta, você nem deixa gerar vontade, porque você já fala assim, não, isso aí não é para mim, isso aí não dou conta. E aí você, por não ter a vontade, você não age e com isso você não cria a sua realidade, você não traz para o seu presente o seu futuro, né? Então isso é muito importante. E aí, E a aí, primeira solução, linkando com isso aí que você está falando, só para alinhar, a primeira solução, né, que ela traz é o quê? Realiza-te a ti mesmo. Para de esperar que o outro te realize. Mas você só se realiza fazendo o que precisa ser feito. Você precisa tirar essa energia, né? Então, acorda, né? Acorda e vai buscar o que você quer. Quais que são os seus sonhos? Quais que são suas metas? Porque só ver isso aí, entendi que faltou amor. Mas se eu não for a primeira a me dar amor, não vai mudar nada, entendeu? Você vai continuar projetando no outro. Então, para tudo, para de esperar todo mundo. E peraí, o que eu posso fazer por mim? O que me move? Eu tenho meta, eu tenho sonho, não. Minha vida está em função de esperar o que o outro vai fazer. Está acabada. Então, ela traz isso, né? Primeiro de tudo, realiza-te a ti mesmo. E aí, ela traz, né, muito da questão disso, né? Isso está muito relacionado a isso que você falou, da meta, do criar uma meta, criar uma visão, ter uma motivação para você reagir. E aí, Dani, eu para quero você falar. sair, né, dessa alienação que você se encontra, desse torpor viciante, né? Então você precisa de ter algo que te mova para você, que te sacuda para te tirar dali, né? Para você ter um movimento diferente, né? Isso é super importante. E assim, Dani, a gente fala aqui, né, dessa forma, parece que, tá lá, mas quem tá com depressão, como é que sai? Quem tá, tipo, lá no fundo do poço, como é que vai mover uma meta? Não sabe nem o que é isso mais. Então, gente, por isso que uma das coisas que a gente conversando, né, Dani, a gente chegou numa conclusão assim, o primeiro ponto de tudo, né, para chegar no esse realiza-te a ti mesmo, é o quê? É ter a humildade de pedir ajuda. A gente precisa de ajuda. Muitas vezes, né, eu chego aqui sozinho, mas eu não consigo ver o caminho de sair disso sozinha. Porque às vezes eu tô tão atolado naquilo ali que eu não consigo ver o caminho. Eu tô assim, cega, né? Então é muito importante você pedir ajuda, você buscar, né, o seu coach, seu terapeuta, uma ajuda profissional. Profissional, por quê? Isso está na sua crença realmente. E a sua crença E isso vai já virou tratar com um um hábito, profissional né? que saiba cuidar disso. Não é sei lá, com a sua amiga conselheira que fala assim, é mesmo. Não, ele tem que ligar dessa pessoa mesmo, porque olha só como é que ela é cruel, sabe? Então você tem que ter muito cuidado até com quem você pede ajuda. E aí... E é importante também pensar, tá? Só completando essa coisa da ajuda profissional, é importante pensar que você precisa de alguém que esteja te olhando de fora, né? É aquela coisa, você tá ali no meio do incêndio, você parece que o mundo está em chamas, né? Quando aquela pessoa que está de fora, ela vai te dizer, acorda, tem um outro lugar que não tem chamas.
né? É o mito da caverna de Platão, né? Você sair daquele mundinho, mas muitas vezes você não sabe que existe um outro lugar, ou seja, a vida é isso mesmo, que droga que é essa? Mas você está tão acostumado com aquilo que você precisa de alguém para te convidar e para te falar, olha, você está vendo aquela sombra ali? Se tem sombra, é porque tem luz. Ué, aqui na caverna não tem luz, não. Significa que a luz está vindo de fora. Existe um outro lugar que Mundo. não é esse, né? Tá. Então, a gente precisa de trazer isso e buscar trabalhar a humildade. A gente trabalha com grupos, né, Laila? E você vê que o processo, da mesma forma que você construiu essa base pensamental que sustenta a sua crença para te colocar no lugar que você se encontra, você é capaz, e você é o único capaz de construir uma outra base de pensamento que sustente essa nova verdade que você deseja ser, essa nova pessoa que você deseja ser, porque por trás de todo comportamento, de toda atitude, tem uma estrutura de ideias, um conjunto de ideias sustentando essa mudança. Então a gente precisa de buscar essas ideias e muitas vezes quem vai trazer as ideias, quem vai te fazer refletir é essa pessoa que está te olhando de fora, né? Que vai te puxar Exatamente. para uma Por quê? outra visão. E isso quando você fala, né, que essa pessoa de fora, porque você vai ter que trabalhar a sua criança interior, você vai ter que trabalhar a autorresponsabilidade, você vai ter que trabalhar essa mudança de comunicação, de comportamento, você vai ter que trabalhar É um essa exercício, né? ressignificação da sua identidade, essa descoberta da sua identidade. Então, quando a gente fala isso, né, e aí eu trazendo aqui, o que isso tudo tem a ver com mulheres incríveis, né, Dani? É justamente porque é Sim. onde chega o ponto, né? Que é o Mulheres Incríveis, ele é um programa que ele vai trabalhar muito isso, essa reprogramação de crenças, dessa descoberta da minha identidade, dessa potencialidade da minha identidade, para que eu possa enxergar novas metas, novas possibilidades, para que eu possa me autorrealizar. Então, é o programa de coaching grupo que eu lidero e que é incrível. Assim, a gente está na segunda Maravilhoso. edição, a primeira edição teve, assim, todo dia eu recebo o feedback das meninas, algumas estão até aqui, sabem do que eu estou falando. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem maravilhosa de uma pessoa assim, que ela achava que o medo fazia parte da essência dela. E ela falou, Laila, com os aprendizados que eu venho tendo, né? A gente, do Mulheres Incríveis surgiu o Clube das Cinco, que é assim, um movimento lindo também. Quem quiser saber mais, depois me chama no direct. Quem quiser saber mais sobre Mulheres Incríveis, tem lá no meu link na bio, tem a inscrição para você saber mais, ou a inscrição do próprio programa, quem já sabe o que é, quem se interessa, já pode se inscrever. Mas esses movimentos que a gente faz, né, Dani, ele vai tirando a gente dessa alienação, desse mundinho pequeno, que eu não estou vendo a possibilidade. Então, E vai te eu quero... sustentando na sua mudança, né? Eu também Exatamente. participo do Clube das Cinco e já deixei meu depoimento que, assim, é algo extraordinário, que vale muito a pena no processo de sustentação dessa nova pessoa que você quer ser. É maravilhoso, maravilhoso. Exatamente. Então, gente, fica o convite aqui, né? A gente sabe, a gente poderia falar muito mais, só que tá faltando um minutinho, a gente vai ter que encerrar. A gente vai fazer mais lives sobre isso, né, Dani? Nossa, tantas Sim, um pessoas assunto que tem especiais muito aqui. conteúdo. Marisete, obrigada. Claudinha, a Gi, minha cunhada, a Gi, várias Gis aqui. A Lude, a Juguedine, enfim, Drica, olha só. Muitas pessoas especiais, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Dani. E aí, gente, eu quero fazer esse convite, Gratidão. tá? Ao longo desses 4 dias, a gente vai ter aqui lives com outras mulheres incríveis. Depois eu vou combinar com a Dani da gente falar mais sobre esse assunto, né, Dani? A Dani, a gente vai Sim, criar sim. coisas novas sobre isso. Mas eu quero te convidar a conhecer melhor esse programa. Porque ele vai te levar para essa plenitude, essa completude, sem que você precise ser perfeita.
Porque não é perfeição que a gente está buscando, mas é sentir essa completude, essa realização, essa autorrealização. E é isso que o programa faz. Então, quem quiser saber mais informação, me chama ou vai lá no meu link na bio, que vocês podem acessar o link lá e acompanhar aí todo esse processo que vai acontecer dia 7 de outubro, a próxima turma. Tá certo, gente? Então, muito obrigada. As maravilhosas do Clube da Beijo, Cinco que estão aqui gente. nos acompanhando também. Dani, obrigada pela sua entrega Obrigada. excepcional. Eu não falei que